Olá, tudo bem? Vamos tratar mais uma aula de gestão de empresas de serviços. Para a aula de hoje, nós vamos estar abordando, na verdade, o que são os serviços, né? Como que eles estão distribuídos aí, os tipos de empresas que existem, as atividades econômicas associadas aí a serviço e a disposição do setor de serviços. São elementos que eu entendo serem importantes para a gente estar cobrindo nossa compreensão da relação serviços na área econômica. Vamos lá? Antes da gente falar de serviços, vamos falar de uma informação muito importante que é a própria informação. A informação é algo que quanto mais o administrador tem, melhor para a tomada de decisão. E como é que essa informação, melhor dizendo, ela é obtida no meio de negócio, dentro de uma organização societária? Ela é obtida de uma forma direta quando ela está associada ao seu processo de produção, de andamento, né, o core business do negócio. E ela é obtida nos meios externos através de percepções de mercado, de análises mercadológicas de concorrência obtidas. Isso é importante porque, uma vez consideradas as informações externas mais as informações internas, permitem aí o administrador melhor direcionar os seus serviços. Mas vamos explorar então a importância da informação. Como é que é a informação obtida no meio interno? No meio interno, vamos imaginar aqui, eu estou considerando aqui na tela para você uma empresa, né, uma empresa qualquer, onde essa empresa tem departamentos, departamento financeiro, departamento de IT, departamento de recursos humanos, enfim. Esses departamentos, no seu dia a dia, produzem informações, comprando, vendendo, gerando, admitindo, demitindo, enfim, estocando, desestocando as transações normais de um departamento dentro de uma organização. Esses dados gerados, produzidos, eles são tabulados aonde? No departamento lá chamado contabilidade. Então vai a primeira dica do administrador, o quão é importante, independentemente aqui se é uma empresa de serviços, se é uma empresa financeira de serviços, se é uma empresa industrial, se é uma empresa comercial de serviços, ou até mesmo de comercialização, não importa a natureza, a atividade da empresa. É um aliado muito positivo e amigável do administrador, o contador. Então a primeira dica é se aproximar aí da contabilidade. Vamos voltar então. Esses dados que são absorvidos pela contabilidade, ela trabalha, ela processa esses dados gerando relatórios contábeis, né? Relatórios esses que vão ser usados aí pelas partes interessadas. E aí que começa a entrar o administrador na percepção, na análise dessas informações produzidas através dos dados contábeis. E para que servem esses dados? Os dados servem para a tomada de decisão, né? Tomada de decisão do governo, tomada de decisão de quem está fornecendo o material para aquela empresa, tomada de decisão dos administradores para perceber que a empresa está caminhando de acordo com a estratégia de negócio, de acordo com o que está efetivamente sendo cumprido dentro da escala do business plan. Dados diversos, dados que podem ser apresentados, informações que podem ser apresentadas e tabuladas no formato de pizza, no formato de frequência, não importa. O importante é o administrador ter o dado na mão, que com esse dado na mão ele consegue projetar melhor o seu interesse, conciliar a situação real daquele negócio versus a situação real do mercado versus a estratégia de negócio do administrador. Se a gente está falando de gestão de empresa, a gente está falando de ter a informação na mão. Por isso, a partir de agora, eu peço a cada um de vocês que se aproxime da informação.
Obtenha a informação de forma tempestiva, porque só assim vai te permitir um diferencial no que diz respeito ao desenvolvimento das suas atividades. Legal? Estou trazendo aqui na tela para vocês dados aí do Instituto INSPER, que é um instituto de pesquisa conceituado, onde ele compila várias outras entidades, IBGE, INPC, enfim, vários organismos oficiais que tabulam esses dados, geram esses dados através das posições contábeis deles lá, e esses dados são tratados aqui por esse instituto. Olha que interessante, tem aqui a base no finalzinho do slide, se você tiver curiosidade, depois entra aí para ver melhor. Mas vamos falando da área de serviços, o que esses dados têm de importante? Essas informações que são tratadas agora não só numa empresa, mas num determinado período do tempo, várias empresas do segmento aqui no caso de serviços, que é o objeto da nossa análise, o que o dado traz? Como é que se comportam as empresas que prestam serviço? Como é que elas estão distribuídas foram distribuídas ao longo de um determinado período, desde 2007, estou olhando aqui, até nos anos subsequentes. Como é que elas se apresentam? O destaque aqui, respeitando as atividades econômicas, né? Atividades imobiliárias, atividades de serviços de informática, atividades de manutenção, atividades administrativas, né? Essas atividades foram objeto aí da nossa aula anterior. Depois, se você tiver alguma dúvida, resgata lá as atividades econômicas. Mas essas atividades da área de serviços, como é que elas estão se apresentando ao longo do tempo? Qual é a distribuição? Qual é a participação delas diante do todo de serviços? E aqui a gente tem destaque para empresas de prestação de serviços de família e empresas de prestação de serviços profissionais. É o que está apresentando a informação. O que isso significa dizer? Significa dizer que essas empresas, e aqui um destaque para a empresa de transporte, né? Empresas de transportes e atividades assemelhadas, apesar de ter uma participação relativamente mantida, existe aqui um pequeno crescimento do comportamento dessa atividade. A informação pura, ela não vai te dizer muita coisa, mas aqui a gente começa a perceber que as empresas do segmento de prestação de serviços às famílias, elas têm aqui apesar de terem uma representatividade alta, elas têm um pequeno declínio, que estatisticamente ainda assim não é significativo, mas serve de alerta para os próximos anos, para os próximos períodos. Expurguei aqui os anos mais complicados aí da nossa economia para facilitar a leitura, mas lá no Instituto tem toda a base que nos permite melhor avaliação. A informação, então, ela é importante dentro da estratégia do meu negócio. Eu percebo que estou tendo uma queda, apesar de ter uma representatividade alta, eu estou tendo uma pequena queda, uma tendência de queda na rentabilidade da minha participação no mercado. Então, a luzinha começa, eu posso acender a luz amarela. Quando a gente pega essa outra informação, que é a evolução do número de empresas de serviço, aí já começa a clarear cada vez mais. Eu começo a perceber que empresas que prestam serviços de atividades imobiliárias, elas tiveram um grau de alavancagem significativo no que diz respeito à quantidade de empresas desse segmento. Se a rentabilidade é boa, se o mercado está bom, não é esse gráfico que vai nos dizer isso. Mas esse dado, essa informação, ela é de extrema valia para julgar a nossa capacidade de direcionar o nosso negócio. Se eu quero abrir um novo negócio, se eu quero ser um empreendedor, e está tendo uma procura muito grande por empresas de atividades imobiliárias, de serviços na área imobiliária, será que esse mercado está absorvendo todas essas empresas? Será que ele vai absorver? Será que não é uma ilusão? Será que o gráfico realmente
traduz a realidade, lógico que ele traduz a realidade, mas essa realidade ela vem sendo empurrando a economia ou puxando a economia? Essas percepções são importantes por parte do gestor. Informações essas que têm aos milhares hoje, os institutos, os bancos de dados, os algoritmos, têm aos montes, e uma recomendação que eu faço para cada um de vocês, gestores, administradores, é que passe a mergulhar um tempo maior na interpretação das informações, que é objeto importante da nossa continuidade, da nossa empregabilidade até no mercado. Tá? Vamos entender então o que são serviços, né? Se essas empresas são irrelevantes, existe uma crescente, a atividade econômica ela é significativa. Vamos entender, na verdade, o que são serviços. E aí, se você me perguntar o que são serviços, é um produto da atividade humana, né, para satisfazer uma determinada pessoa, para satisfazer um determinado elemento ou grupo de elementos. Só que esse serviço ele não é tangível, ele não é materializado. Então já começa a ter uma dificuldade de você mensurar e valorar esse serviço. Mas o importante aqui é a classificação de que é um ato, é uma ação com uma característica então de intangibilidade diferente de um determinado produto. Né? Essa seria a classificação de serviço. São importantes para a economia? É uma pergunta que pode ser feita. Serviços são realmente relevantes para o processo econômico de um país, de uma localidade? E eu vou te responder de uma forma muito tranquila e clara que sim. Serviços, na verdade, é o elo da infraestrutura que conecta, né, efetivamente, a relação da economia com o consumidor final, do processo produtivo ao consumidor final. Ele conecta, por exemplo, através do transporte, ele conecta através da comunicação, ele conecta através da garantia de que tudo aquilo que está sendo produzido pela indústria efetivamente, ou vendido pelo comércio, está sendo entregue e monitorado aí nas questões de pós-venda ao consumidor final. Então, independentemente se o comportamento econômico ele é mercantil, industrial ou moderno, serviços vai estar sempre associado ao elemento final, que é o cliente, a satisfazer as necessidades do cliente, a dar qualidade às necessidades do cliente. Por isso que em qualquer tempo da sociedade, serviços torna-se importante. Vamos falar então vamos guardar essa informação dos serviços e vamos falar de economia mundial. Vamos entender então o que está rolando de dinheiro no mundo, né? Essa posição que eu estou trazendo para vocês é uma posição do Fundo Monetário Internacional, onde ele apresenta aonde está o dinheiro, aqui no caso representando os BRICS, né, aqueles países em desenvolvimento, além dos Estados Unidos, né, para a gente ter uma dimensão maior. Para você ter uma ideia, o produto interno bruto do Brasil, 1,9 trilhões de dólares, é quanto o país produz de riqueza. Aqui é a receita do país, né? Falando numa linguagem de contador, é a receita. Esses recursos eles são utilizados, consumidos pelas necessidades do próprio país. No final da balança, né, pode ser positiva, da balança corrente, pode ser positivo ou negativo, aí é uma questão econômica propriamente dito, né, ciência econômica, ela trata isso com muita propriedade, mas é importante para nós, administradores, compreendermos onde está rolando o dinheiro no mundo. Pra você ter uma ideia, a Rússia está lá com 1,5 trilhão de dólar, ou o nosso país com 1,9 e assim sucessivamente. Mas quem é que manda na economia mundial? Quem manda na economia mundial é os Estados Unidos da América. Então, administradores de plantão, vamos ficar mais conectados com o que está rolando lá. Independentemente de questões sociais, de questões políticas, o foco aqui nosso é gestão
de negócio, né, na área de serviços. Vamos então buscar o comportamento dos gestores de serviços americanos, como que eles tratam os seus serviços, porque está dando certo lá, né? O PIB deles é infinitamente maior do que o nosso. Então, é necessário nós nos aproximarmos para percebermos como que eles tratam para trazer essas boas práticas para a nossa realidade. E o que isso tem a ver com a área de serviços? Aqui a gente está falando de todos os setores, né? O primário, o secundário e o terciário, juntos. Mas isso é dinheiro. Então eu preciso entender o montante do dinheiro e, num segundo momento, entender a importância do comportamento aí desse dinheiro agora estar multilocalizado. Cresce a importância pelo setor de serviços, porque o setor de serviços, a gente sabe que, nós falamos inclusive na nossa última aula, é uma tendência para participação significativa dentro desse universo aí dos 20 trilhões, dos 2 trilhões aqui no nosso país, começa a ter uma importância mais do que relevante e significativa essa área, esse setor de serviços. E ele cresce por quê? Justamente em função da globalização. Ele cresce justamente agora das unidades demográficas elas estarem agora, serem uma só. O país agora, o mundo agora é um só. Respeita-se as fronteiras, né, os tratados de acordos internacionais permitem esse respeito, mas agora o cliente está lá fora. Aquele cliente que busca qualidade, ele também está lá fora. As mudanças, então, socioeconômicas, o maior grau de exigência por parte desses consumidores, agora com a internet, agora com todo esse volume significativo aí de informações, de bits e bytes, essas mudanças tecnológicas permitem e me exigem, eu como gestor, estar mais conectado a esse comportamento mundial. E a área de serviços ela é ente importante é um ator importante, me faltou aqui a palavra, é um ator importante dentro desse cenário mundial. Pelo simples fato que é um bem que não é tangível. Associado a essa intangibilidade, o consumidor agora é mais exigente. Os consumidores agora são multilocalizados, com multicultura. Eu não posso pensar só em vender na minha rua, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Agora eu tenho que perceber onde está meu cliente. Essa aula que a gente está compartilhando aqui, o conhecimento, eu posso colocá-la, pode ser assistida na China, posso fazer em inglês, posso fazer em mandarim, e multiplicar essa aula para outras localidades. Percebe que agora o consumidor final está multilocalizado. Isso fruto das novas tecnologias. Serviços agora, cada vez mais, vão estar absorvendo uma grande parcela da economia nacional. E aí, falando da relação de serviços com o PIB, com aqueles 2 trilhões, quase 2 trilhões de dólares, como é que eles estão divididos? Esse gráfico ele traz para você essa divisão. E olha que interessante, 73% de todo o PIB da ofertado, ele está associado à nossa área aqui de interesse que nós estamos trocando ideia, que é a área de serviços. Nem se somar o agronegócio, a indústria, vai dar o total, vai ficar longe, né, do total da representatividade do PIB na área de serviços para a nossa economia. Isso é bom, é ruim? Eu não tenho essa resposta, eu acredito que o mundo ainda não tem essa resposta. Mas o fato é que, analisando os dados, lembra dos dados? Analisando as informações, isso é uma verdade. E essa verdade ela é inquestionável. Cabe a nós analisarmos, julgarmos, interpretarmos a nossa conivência, que é o que a gente está
fazendo aqui quando a gente está trocando ideia. Só que tem um detalhe. A área de serviços, então, você pode dizer, não, então é uma área poderosa, é uma área relevante, é o cara, é a área que senta na janela, né? Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu estou colocando aqui também para você duas questões que nos chamam a atenção. A área de serviços, ela abrange tanto profissionais de altíssima qualidade quanto profissionais de baixa remuneração. Né? E aí a gente tem os exemplos aqui de uma loja no comércio de bairro que muitas das vezes nem assina a carteira lá do seu funcionário por uma questão de impostos, tributos, etc, etc, mas aquele funcionário ele trabalha numa área do setor de serviços e é pouco remunerado. Ao passo que aquele profissional que trabalha com serviços de associados a essas novas ferramentas tecnológicas, a hora dele é muito mais elevada. Um editor de vídeo, por exemplo, tem aí uma remuneração infinitamente, que também é a área de prestação de serviço, tem uma remuneração infinitamente maior do que aquela pessoa que presta serviço naquela lojinha. Então existe ainda um desnível muito grande na percepção do mercado para melhor estruturar as receitas provindas desse prestador de serviço. E uma outra questão que eu compartilho também aqui é os tamanhos das empresas. Eu posso ter empresas minúsculas, eu posso ter um entregador de bicicleta não vinculado ao iFood e posso ter o iFood, uma empresa mega gigante aí, internacional de prestação de serviços de entrega. Existe então um desnível, fica difícil eu analisar essa informação para melhor tomada de decisão, aonde entrar, como gerir e acompanhar o meu negócio, se eu quero expandir ele. Às vezes a taxa de crescimento ela é exponencial, mas a representatividade dessa taxa de crescimento ela é irrisória frente a gigantes de prestadores de serviço naquela área. Legal? E como que esse comportamento do setor de serviços está se dando ao longo dessa economia moderna, desse tempo moderno que a gente está vivendo aí, tão conturbado, tão volátil as situações? Esse gráfico que eu trago aqui para vocês, ele traduz um pouco esse comportamento, ele responde um pouco essa situação. É uma fonte do próprio Banco Mundial, onde na linha do tempo, observa que na linha do tempo, a renda per capita dos segmentos de negócio associado aí ao tempo de emprego de cada recurso, de cada mão de obra. Observe então que a gente está no caminho certo, porque a tendência mundial é alargar o envolvimento, é crescer cada vez mais o envolvimento da área de serviços na economia mundial. Observa que a agricultura ela tem o seu grau de importância, mas ele vai se manter cada vez menos necessária a própria mão de obra, tendo em vista o maquinário está cada vez mais presente no campo. A indústria, por sua vez, não é diferente, ela por si só, os processos de automatização eles se fazem cada vez mais presentes. Então, não o que sobra, mas o que é interessante perceber é que a área de serviços, mais uma vez, é o setor terciário que vai estar absorvendo essa mão de obra hoje e daqui para frente. Legal? Exemplo disso, eu trago aqui da mesma forma para vocês, uma pesquisa que eu fiz junto ao próprio IBGE, né, que é um órgão muito interessante que eu recomendo cada um de vocês estar conectado para buscar essas informações de tendências de comportamento organizacionais. Esse setor de serviços, traduz ele em números, vamos estar interpretando os números que ele está produzindo. Para vocês terem uma ideia, posição aí de 2014, 2015, 1,4 trilhões de reais
de toda a receita operacional líquida produzida veio do setor de serviços. 13 milhões de pessoas envolvidas no setor de serviço. E aqui eu não estou falando só da mão de obra considerada ativa, né? Eu estou falando da massa de trabalhadores, a representatividade, o quão é importante a representatividade desse segmento. 13 milhões de pessoas envolvidas diretamente nessa área. 300 bilhões em salários e remunerações pagas a esses 13 milhões. Observa então que se a gente for fazer uma divisão dos 300 bilhões, 287 para 13 milhões de pessoas, não é um número maravilhoso se a gente for dividir esse número obtido por 12, né, ao longo dos 12 meses. Mas de qualquer forma tem a sua expressão. E o último dado que eu compartilho é que em 2014 o valor agregado produzido pelas organizações empresariais foi distribuído sob a forma de salário, representando aí uma proporção de 49%, 50% de toda a riqueza produzida pelas organizações empresariais. A leitura, então, é que de tudo que um banco produz, de tudo que uma indústria produz de riqueza, 50% em média é distribuído a título de gastos com o pessoal. Isso é interessante, isso é bom, isso é ruim, é muito ou pouco? Mais uma vez, o número por si só ele não diz muita coisa. Mas se você está se envolvendo com gestão de empresas de serviços, esse número torna-se importante como uma forma de ser sua responsabilidade o envolvimento aí, a gestão dessa massa de recursos. E aí você pode me perguntar, dentro desse universo de empresas, qual é a atividade econômica ou a área de atividade econômica que mais contribui aí com esses números que eu acabei de citar? Existe uma descentralização dos serviços prestados. Observa que naquele gráfico lá do início, né, que eu mostrei para vocês, tem uma gama muito grande de serviços e as participações são baixas. 5%, 6%, 10% no máximo de cada área de serviço. Se a gente for somar todas aquelas áreas, a gente não vai ficar, vamos chegar aí aos 70 e poucos % de envolvimento, conforme a gente já falou. Mas existe uma concentração de segmentos de negócios que representam de uma forma muito forte e significativa aquela representatividade dos 70%, 73% do setor. E aqui eu trago para vocês esses segmentos, essas atividades econômicas. Para vocês terem uma ideia, o setor de transporte ele está representado aí quase que 100% em empresas do segmento rodoviário. Vamos traduzir esses quase 100%, esses números, porque se você for falar, poxa, mas se você somar 90 mais 90 mais 80, vai passar em muito de 100%, não era para dar 100%? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe no setor de transporte rodoviário quase que uma única empresa, um grupo muito pequeno de empresários que concentram essa atividade, 99%. Na área de transporte, da mesma forma, existe um grupo muito seleto de empresas, as empresas aéreas que a gente conhece, né, que concentram os serviços na área de transporte aéreo. Se você quiser começar como empreendedor na área de transporte aéreo, você vai começar com 0,000 alguma coisa por cento para poder brigar com esse gigante ou esses gigantes. A gente tem 4, 5 grandes empresas aéreas lotadas aqui no Brasil, que representam aí os 92%. Transporte e Correios é a mesma coisa. Aí são percentuais de empresas que concentram as informações por si só. Legal? E quando, aí você pode me perguntar, legal, mas
Os tipos de serviços. Quais são os tipos de serviço? Existe uma representatividade, um grupo de empresas que estão centradas e colhendo, melhor dizendo, aquele percentual que você acabou de dizer? Sim. Eu estou falando de empresas eu trago na pizza para vocês, empresas de serviços prestados, empresas de serviços administrativos e outros tipos de serviços. Os tipos de serviço que absorvem o volume aí de negócios representativos das atividades econômicas, esses dois segmentos, né, empresa de serviço e empresa de serviço administrativo, eles totalizam e montam 60% de todos os serviços do setor terciário. Se você então quiser prestar serviço para empresas, passe a estudar um pouco mais sobre empresas prestadoras de serviços, principalmente os administrativos. Se você quer abrir um negócio, é por aí que é o caminho. Legal? Quanto à participação da receita operacional líquida, né, um indicador importante para a economia, né, a receita operacional líquida é o que efetivamente aquela empresa se propõe a produzir a título de riqueza inerente ao seu core business, inerente à sua atividade operacional. A gente tem 3 atividades econômicas que concentram 80% aí de participação na rentabilidade da receita operacional líquida. Segmento de transporte, segmento de serviços e segmento de serviços associados à informação. Essas 3 atividades econômicas, elas concentram aí grande parte de toda a riqueza produzida pelo setor terciário. Legal? E se a gente for interpretar qual é a participação da mão de obra, qual é a qualificação da mão de obra nesse setor terciário, eu trago para vocês esse gráfico, onde ele é um comparativo muito interessante na linha do tempo, desde 2003 até ontem, né, 2018, né, sinalizando o seguinte: como é que a gente lê esse gráfico? Da mão de obra ativa, quantos por cento, é a primeira camada, são representados daquela mão de obra mais baixa, mais desqualificada? Qual é o volume de mão de obra média em matéria de qualificação? E qual é o volume, qual é a representatividade no setor de serviços daquela mão de obra altamente qualificada, onde estão os melhores salários, as melhores remunerações? Numa escala, então, de relação percentual com projeção dessa mão de obra, a gente vê que, esse é um gráfico nacional, a gente vê que o Brasil, ele, em média, historicamente, 50% de toda a mão de obra associada ao setor de serviços tem baixa remuneração. É o que o gráfico está dizendo. Então a oscilação é muito pequena. Não existe melhora da qualidade remuneratória por parte da mão de obra envolvida no segmento de serviços. Isso é um dado que não é interessante, uma vez que esse segmento de serviços é o segmento que vai estar absorvendo de agora em diante grande parte aí da população mundial. E se a gente for comparar essa informação da mão de obra baixa, da mão de obra menos qualificada, que representa 50% de todo o universo do Brasil com outros países, a gente vê que, por exemplo, na Coreia, na Alemanha, nos próprios Estados Unidos, esse percentual ele é bem menor, 20%, 25%, 30%, ou seja, a mão de obra empregada no setor terciário é uma mão de obra mais qualificada, mais bem remunerada. Isso é ruim, como eu disse, mas bom porque existe um desafio grande por parte aí da economia nacional em permitir um crescimento da própria capacitação e, consequentemente, remuneração. Legal? Esse slide é uma atividade que eu estou provocando, que eu gostaria que vocês
refletissem sobre, é um dado do próprio IBGE, né, que é um órgão também bastante considerado, agora bem recente, de 2019, apresentando o crescimento da economia, do setor econômico, considerando os respectivos segmentos de atividades. O setor industrial, o setor de serviços e o setor de agronegócio. Aquela foto anterior que eu comentei, o setor do setor de serviços representa 70% de toda a capacidade de produção de riqueza do PIB. Mas como é que esse percentual está se comportando na linha do tempo? É esse exercício que eu quero que você reflita. Aí tem os gráficos e eu queria que você, considerando o que a gente viu até agora nessa aula, mais essa posição apresentada pelo IBGE, quais seriam as suas propostas de soluções para alavancar as informações? Alavancar a taxa de crescimento aí do PIB, que é o mais importante, alavancar a taxa de crescimento da mão de obra, dando uma melhor qualificação, saindo dos 50% e diminuindo esse percentual para permitir que as outras faixas cresçam, e, consequentemente, como melhor garantir a descentralização da concentração da capacidade que as empresas têm de produzir riqueza e controlar o mercado. Ou seja, aquele mercado mais liberal, mais livre, onde é permissível um crescimento uniforme de todos. Eu queria que você analisasse para depois a gente debater sobre. Legal? Como revisão, então, desse nosso bate-papo de hoje, quais foram os tópicos que a gente viu? A gente falou da correlação dos serviços com a economia, da distribuição das empresas de serviços dentro dos segmentos de negócio, das atividades econômicas do país e a disposição desses serviços. Legal? Eu espero que eu tenha contribuído aí com o seu conhecimento. Atente para as próximas aulas, um abraço e tudo de bom. Tchau!